Aos 18 anos, ela suspirava escondida pela janela do casarão. Aos 24, descobriu que o barão também passara anos pensando nela. O sol da tarde, já cansado, espreitava pelos vãos das janelas, pintando o pó dourado que dançava no ar do velho casarão em São Gabriel. 24 anos. Lígia Terra respirou fundo e o cheiro de madeira antiga, de cera e de lembranças encheu seus pulmões. Era como voltar para dentro de um sonho esquecido, um sonho que aos 18 parecia tão real. Ela se via de novo, pequena e cheia de esperança, espiando pela janela da sala, o coração batendo forte a cada vez que o barão Eduardo passava a cavalo pelos parreirais, sua figura alta e séria, mas que para ela, menina tola, parecia saída de um livro de aventuras. Um suspiro, quase um gemido, escapava de seus lábios. Mas o tempo era um maestro rigoroso e as canções da juventude ficavam para trás. Agora, aos 24, com a pele um pouco mais marcada pelo sol da estância e os sonhos guardados no fundo da gaveta, ela entendia que aqueles sentimentos eram bobagens, coisas de menina que lia demais. O casarão era grande, imponente, como um velho guerreiro que já vira muitas batalhas. Mas as marcas do tempo estavam ali. Uma rachadura na parede da entrada, a tinta descascando em alguns lugares, o cheiro de umidade que teimava em ficar. Lá fora, os parreirais se estendiam vastos, verdes, prometendo a doçura do vinho. Mas o jardim, onde antigamente se tomava mate à tardinha, estava um tanto descuidado, como se a alegria de antes tivesse se calado. Lígia era uma moça de família honesta, sem terras ou grandes riquezas. Tinha a beleza simples da terra, mas sem o brilho que se esperava de uma noiva de dote. Ela sabia seu lugar. Não era para ela o mundo dos senhores de estância, dos barões, com seus títulos e responsabilidades. Aos 18, ela sonhava com um amor de novela, daqueles que se liam nos folhetins. Aos 24, sentia-se um tanto ridícula por ainda se pegar pensando nessas bobagens. Já não tinha mais idade para fantasias. Sua missão ali era simples, um trabalho modesto, mas que a trazia de volta ao lugar onde os sonhos nasceram, organizar a biblioteca da família. A sala era vasta, cheia de estantes de madeira escura, livros empoeirados que esperavam ser tocados. Com uma vassoura e um pano, Lígia começou sua tarefa. Cada livro que pegava, cada capa que limpava, era um convite para o passado. Seus dedos deslizavam sobre o couro velho e um nó se formava em sua garganta. Ela arrumava os volumes, sentindo o peso da história e o eco de uma melancolia que parecia morar nas paredes. Ali, entre as páginas esquecidas, ela se reconectava com a Lígia menina, aquela que um dia amou o barão Eduardo, em segredo e com todo o coração. E por um instante, o pó no ar não parecia tão cansado, mas sim as partículas de um tempo que se recusava a ir embora por completo. O dia já se despedia quando a chuva desabou com fúria sobre São Gabriel. Gotas grossas batiam nas janelas do casarão, criando um som abafado, quase como um lamento. Lá dentro, na biblioteca, Lígia Terra estava absorta. A luz tênue que vinha da lareira dançava nas páginas de um livro antigo, e ela, sentada em uma poltrona gasta, mal ouvia o barulho lá fora. Seus dedos percorriam as linhas, e um sorriso leve brotava em seus lábios. Era um volume de poemas de amor, daqueles que o próprio barão Eduardo lhe dera de presente quando ela tinha apenas 18 anos, com a promessa de que a poesia abria a alma. De repente, sem aviso, a porta pesada da biblioteca se abriu com um rangido. Lígia ergueu a cabeça, o coração dando um salto no peito. Ali, parado no batente, com a figura alta e imponente emoldurada pela penumbra, estava ele, o barão Eduardo de Lacerda. 40 anos viúvo,
com a fama de ser um homem frio, mas que carregava nos olhos uma melancolia discreta, quase imperceptível para quem não soubesse olhar com atenção. Ele parecia ter buscado o refúgio da tempestade, ou talvez um impulso o tivesse levado àquele lugar tão cheio de histórias. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, quebrando o encanto da leitura e o som da chuva. Os olhos do barão, acostumados à escuridão da tarde chuvosa, pousaram em Lígia. Por um segundo, um brilho de surpresa cruzou seu rosto sério. Ela estava ali, tão diferente da menina que ele se lembrava, mas ainda assim a mesma. Mais mulher, mais forte, com uma beleza que a vida e o tempo haviam esculpido. Lígia sentiu o rubor subir por suas faces. Sua respiração ficou presa na garganta. Tentou disfarçar o nervosismo, apertando o livro contra o peito. As lembranças da menina de 18 anos, que sonhava acordada com ele, voltaram com uma força que a fez tremer. Ela tentou se recompor, mas o olhar dele, tão intenso, parecia ver através de sua alma, desvendando cada segredo guardado. Senhorita Lígia! A voz do barão era grave, um pouco rouca, mas com um tom que não admitia contestações. Não esperava encontrá-la aqui. Ela se levantou, desajeitada, tropeçando um pouco nas próprias pernas. Barão Eduardo, boa tarde. Eu estava organizando os livros, como combinado. A chuva me pegou aqui. O olhar dele deslizou do rosto dela para o livro em suas mãos. Um reconhecimento sutil, quase um flash, passou pelos olhos escuros do barão. Ele sabia qual era aquele volume. Ele mesmo o havia dado a ela há tantos anos. Aquele livro, agora nas mãos de uma mulher crescida, parecia um elo, um fio invisível que ligava o passado e o presente, um segredo silencioso entre os dois. Vejo que ainda aprecia a poesia. Ele disse, a voz um pouco mais suave, mas a formalidade ainda presente. Havia um tom de curiosidade, de algo que queria ser dito, mas que era guardado a 7 chaves. Ele se sentia velho demais, temia ser visto como um aproveitador, mas a presença dela ali, tão perto, mexia com algo profundo dentro dele. Lígia sentiu um calor estranho no peito. A proximidade dele, mesmo que a alguns passos, era quase palpável, desconfortável e ao mesmo tempo hipnotizante. Seus olhos se prenderam nos dele por um segundo a mais do que o necessário. Ela sentiu uma eletricidade correr por seu corpo, uma sensação que a menina de 18 anos conhecia bem, mas que a mulher de 24 julgava ter esquecido. Sim, barão, é um dos meus preferidos. Ela respondeu, a voz um pouco embargada, tentando controlar o tremor que ameaçava tomar conta de si. O barão apenas assentiu, sem desviar o olhar. A tensão romântica era um véu denso entre eles, tão forte quanto a chuva lá fora. Ele, com sua aura de comando e sua presença imponente, exercia sobre ela um poder silencioso, uma mistura de medo e um fascínio que Lígia não conseguia e nem queria explicar. O livro entre suas mãos era mais do que papel e tinta. Era a ponte de uma memória, um convite a um sentimento que ambos, por tanto tempo, haviam guardado em segredo. O amanhecer no casarão antigo de São Gabriel trazia um silêncio pesado que parecia engolir os passos de Lígia à terra. Ela se sentia como uma sombra miúda andando por um lugar grandioso demais para ela. A biblioteca, seu refúgio e sua tarefa, era o único canto onde conseguia respirar sem sentir o peso daquelas paredes. Lígia tentava se convencer de que os sentimentos tolos de menina, aqueles que a faziam suspirar pelo barão Eduardo, haviam ficado para trás. Mas a cada rangido de tábua, a cada reflexo no espelho antigo, ela se via ali, não como a mulher de 24 anos, mas como a Lígia de 18, cheia de uma admiração que agora parecia tão fora de lugar. Ela se instalou no casarão como quem pisa em ovos, sempre atenta para não atrapalhar, para não ser notada. Seu quarto era simples nos fundos e ela se dedicava à biblioteca com afinco,
como se os livros pudessem protegê-la do mundo lá fora e, principalmente, do homem que habitava a mesma casa. Seus pensamentos eram um emaranhado de insegurança. Ela não tinha dote, não tinha nome de peso. Era apenas Lígia Terra, a moça que veio para organizar papéis. O medo de que o barão percebesse seu antigo afeto, o medo de parecer ridícula, a fazia querer se esconder. O barão Eduardo, por sua vez, mantinha-se em uma distância que Lígia não sabia decifrar. Ele era o senhor da estância, um homem de 40 anos, com a mente ocupada em 1000 afazeres. Seus dias eram dedicados à charqueada, aos peões, às terras que se estendiam a perder de vista. A guerra dos farrapos, que teimava em desestabilizar a região, era uma preocupação constante que o deixava ainda mais sério, mais fechado em si. Lígia o via à mesa do almoço, sempre formal, a voz grave dando ordens aos empregados, seu olhar, em quase sempre, distante. Mas Lígia não sabia que por trás daquela seriedade, daquele olhar distante, havia uma batalha interna que o barão travava. Ele a observava secretamente, um relance rápido quando ela pensava que ninguém a via, um segundo a mais em seu rosto quando ela passava pelos corredores. A mulher que Lígia havia se tornado, com sua beleza simples e seu jeito reservado, mexia com algo que Eduardo julgava adormecido. Mas o medo era um muro alto. O medo da idade, de ser visto como um aproveitador, do que a sociedade diria sobre um barão viúvo se interessar por uma moça sem fortuna. Ele se achava velho demais para ela, para os sonhos que via nos olhos dela. E por isso mantinha a distância, uma distância calculada, quase dolorosa. A rotina no casarão era monótona, mas cheia de uma tensão silenciosa. Lígia se perdia entre as estantes, limpando, catalogando, lendo trechos aqui e ali. Os livros eram seus únicos confidentes. O barão, por sua vez, passava horas em seu escritório, lidando com os negócios da estância, com a sombra da guerra sempre presente nas notícias que chegavam. Os encontros entre eles eram breves e formais, quase protocolares. Um bom dia apressado no corredor, um aceno de cabeça à mesa. Em uma tarde, Lígia estava no jardim, tentando arrancar o mato que teimava em crescer, quando ouviu os passos firmes do barão se aproximando. Ela congelou. Ele parou a poucos metros, os olhos fixos em um ponto distante dos parreirais. A senhorita está se esforçando com o jardim. A voz dele era neutra, mas havia um tom de observação que a fez corar. Estou tentando dar um jeito, barão. A terra aqui é muito fértil. Lígia respondeu, a voz quase um sussurro, sem coragem de levantar o olhar. Ela sentia o calor do corpo dele tão perto, a presença imponente que a fazia prender a respiração. Sim, fértil, como tudo nesta terra. Ele disse, e por um instante o olhar dele pareceu pousar nela, com uma intensidade que a fez tremer por dentro. Era um olhar que parecia penetrar sua alma, que a desnudava de suas defesas. Mas então, tão rápido quanto veio, o olhar se desviou para a imensidão verde dos campos. O barão seguiu seu caminho, deixando Lígia ali, com as mãos sujas de terra e o coração batendo descompassado. Ela o viu se afastar, sua figura alta diminuindo na paisagem, e novamente sentiu-se pequena, uma sombra em um lar onde um dia, em seus sonhos de menina, ela imaginou que poderia brilhar. Mas o medo e a distância do barão eram como muros invisíveis, altos demais para serem transpostos. Ela era apenas a moça da biblioteca, e ele, o barão, com seus segredos e suas responsabilidades, cada um em seu próprio silêncio, cada um em sua própria sombra. Lígia Terra mergulhou de cabeça na tarefa de organizar a biblioteca. Cada livro tirado da estante, cada volume sacudido para libertar o pó, era um convite para uma viagem no tempo. As mãos dela, antes firmes na lida do dia a dia,
Agora se moviam com delicadeza sobre as capas de couro e as páginas amareladas. Foi assim que, em meio a um calhamaço de tratados de história, ela encontrou um pequeno marcador de fitilho bordado com as iniciais LT, um presente singelo dado pelo próprio barão, quando ela, menina ainda, mal alcançava as prateleiras mais altas. A memória veio como um sopro de vento, trazendo o cheiro do barão, a voz grave explicando sobre os impérios e as poesias. Ela se lembrou de quando ele a ensinava a ler, a dava livros de presente, incentivando-a a sonhar. Naquela época ele era seu herói, o homem mais inteligente e gentil que já conhecera. O coração de Lígia a apertou no peito, uma mistura de saudade e uma pontada de vergonha. Aqueles sentimentos de admiração que ela pensava ter guardado num baú velho teimavam em ressurgir mais vivos do que nunca. Ela se pegou sorrindo para o nada, um sorriso bobo, que logo sumiu ao se lembrar da mulher de 24 anos que agora era, com medos e inseguranças que a menina desconhecia. No outro lado do casarão, no silêncio solene de seu escritório, o barão Eduardo de Lacerda estava absorto em papéis e relatórios. A luz da lamparina iluminava seu rosto sério, marcado pelas preocupações que a guerra dos farrapos trazia. Notícias de escaramuças nas divisas, dificuldades no transporte da charque, tudo pesava sobre seus ombros. A estância, seu povo, dependiam de suas decisões firmes. Sua vida era uma constante batalha contra a incerteza e a ameaça que pairava sobre o Rio Grande do Sul. De repente, um som suave quebrou a quietude do escritório. Era uma melodia baixinha, quase um sussurro vinda da biblioteca. Lígia estava cantarolando, uma canção antiga, dessas que as prendas cantavam nas noites de fandango. A voz dela, tão leve e pura, era como um fio de luz no meio da escuridão dos pensamentos do barão. Ele parou de escrever, apenas suspensa no ar. Seus olhos, antes fixos nos números e nas estratégias, agora se perdiam no vazio, ouvindo aquela melodia. Por um instante, a rigidez do barão se desfez. Um vislumbre de humanidade, de uma emoção há muito tempo guardada, cruzou seu rosto. Aquele canto o transportou para outro tempo, para um lugar onde as preocupações da guerra não existiam, onde a vida parecia mais simples e os sorrisos mais fáceis. Ele a imaginou ali, entre os livros, com a mesma paixão de menina que ele se lembrava. A sombra da guerra, que teimava em escurecer seus dias, recuou por um breve momento, substituída por um calor inesperado no peito. Eduardo respirou fundo e a melodia cessou. A realidade voltou com força e ele se viu novamente preso à sua mesa, aos seus deveres, ao seu papel de barão, de protetor. Mas o eco da voz de Lígia permaneceu. Um pequeno gesto, um momento que quebrou sua frieza habitual, mostrando que por trás daquele homem sério e imponente havia um coração que a vida, e talvez ela, ainda pudessem tocar. Ele voltou aos seus papéis, mas a imagem de Lígia, cantando entre os livros que ele mesmo lhe havia ensinado a amar, flutuou em sua mente, um vestígio do passado que, assim como o marcador de fitilho, se recusava a ser esquecido. O chimarrão da tarde, geralmente um momento de calma, foi quebrado por um barulho de carroça, chegando apressada na entrada do casarão. Lígia Terra, que acabara de descer da biblioteca para ajudar na cozinha, sentiu um pressentimento ruim. Não tardou para que a porta da sala principal se abrisse com um ímpeto, e uma mulher altiva, vestida em seda escura e com joias que brilhavam mais que as lâmpadas, adentrasse o ambiente. Era Dona Eugênia Lacerda, cunhada do barão Eduardo, uma presença que parecia sugar todo o ar leve do lugar. Eugênia varreu a sala com o olhar, e seus olhos, afiados como agulhas, pousaram em Lígia, que tentava se fazer invisível no canto. A cunhada do barão era uma mulher de postura impecável, mas com uma boca que não poupava comentários e um sorriso que raramente alcançava os olhos.
Sua visita era sempre inesperada, mas nunca sem um propósito. E o propósito de Eugênia, Lígia bem sabia, era o futuro do barão. Um futuro que ela fazia questão de controlar. Ora, vejam só! A voz de Dona Eugênia era melíflua, mas com um tom de escárnio que Lígia sentiu até a alma. A senhorita Lígia Terra, que surpresa agradável! Ou nem tanto. Pensei que só os fantasmas ainda habitassem os cantos deste velho casarão. Lígia sentiu o rosto queimar. Seus joelhos fraquejaram e ela apertou as mãos uma na outra, tentando conter o tremor. A presença de Eugênia era como um lembrete cruel de sua própria condição, de sua falta de dote, de sua origem sem nome. O medo de parecer ridícula, de ser desmerecida, era um peso que ela carregava desde menina. "Boa tarde, Dona Eugênia", Lígia conseguiu dizer, a voz um fio. "O barão me pediu para organizar a biblioteca." Eugênia deu um sorriso seco que não alcançou os olhos. "Ah, sim, a biblioteca. Sempre tão útil. Mas me diga, minha cara, um trabalho tão modesto não encontrou outro jeito de se manter? As prendas de sua idade geralmente já estão casadas, com seus próprios lares." A pontada foi certeira. Lígia sentiu um nó na garganta. As palavras da cunhada do barão eram como espinhos, reforçando suas piores inseguranças. Ela não tinha um lar para chamar de seu, não tinha um marido, não tinha dote. Era apenas Lígia, a moça que organizava livros. Ela era uma ameaça aos olhos de Eugênia, uma sombra que poderia atrapalhar os planos dela para o futuro do barão. "Meus pais estão bem, Dona Eugênia. Eu apenas ajudo o barão com a organização dos volumes." Lígia tentou se justificar, mas sabia que era inútil. Eugênia, porém, nem a ouvia mais. Ela já se voltava para a entrada, onde os passos firmes do barão Eduardo se aproximavam. Eduardo, com sua postura imponente e seu rosto sério, entrou na sala, notando de imediato a tensão no ar e o olhar de sua cunhada sobre Lígia. "Eugênia." A voz do barão era grave, um comando silencioso. Ele não parecia surpreso com a visita. Não esperava vê-la hoje. "Querido Eduardo." Eugênia, com uma agilidade espantosa, mudou seu tom para um mel dramático. "Vim tratar de assuntos importantes. E, claro, ver como andam as coisas. Notei que a biblioteca está sendo bem cuidada." O olhar de Eugênia se fixou em Lígia novamente. Um olhar que dizia: "Eu sei o que você está fazendo aqui." Lígia sentiu um arrepio. A verdade, porém, era que ela não estava fazendo nada além do que foi contratada para fazer. "A senhorita Lígia faz um excelente trabalho." A voz do barão cortou o ar, mais firme do que o necessário. Seus olhos, antes sérios, pousaram em Lígia por um segundo, e havia um brilho que Lígia não soube decifrar. Era um vislumbre de proteção, uma defesa sutil que a pegou de surpresa. Eugênia apertou os lábios, visivelmente contrariada pela intervenção do barão. Ela esperava uma concordância, um desprezo, não uma defesa. "Ah, sim, sem dúvida, mas eu estava justamente falando com a senhorita sobre a falta de propósito para uma moça tão prendada por estas bandas. Já lhe arranjei um encontro com Dona Isabel, a viúva rica de Santana do Livramento, Eduardo. Ela virá para o fandango no final do mês. Seria uma excelente esposa para você, meu caro. Não precisamos de distrações." Lígia sentiu um frio na espinha. Distrações. Era isso que ela era para Eugênia. Ela olhou para o barão, que agora tinha a testa franzida. A tensão romântica que pairava entre Lígia e Eduardo, mesmo com toda a distância, havia sido cortada pela maledicência de Eugênia. Eduardo respirou fundo e seus olhos se fixaram nos de Lígia por um instante. Era um olhar que parecia pedir desculpas pela grosseria de sua cunhada. "Eugênia, os assuntos de meu casamento não são de sua alçada, e o trabalho da senhorita Lígia é importante para a estância."
O barão se virou para Lígia, e seus olhos, que antes eram distantes, agora tinham uma intensidade que a fez prender a respiração. Por favor, senhorita Lígia, continue seu trabalho na biblioteca. É de grande valia. Aquelas palavras vindas de Eduardo foram como um bálsamo para o coração ferido de Lígia. Ele a defendera, ainda que sutilmente, da maldade de Eugênia. Ela a sentiu um pouco confusa, sentindo um calor estranho no peito. Teria sido apenas polidez de um homem educado? Ou haveria ali, na voz grave do barão, um vislumbre de algo mais? Uma pequena semente de esperança, frágil e incerta, brotou no peito de Lígia, misturada à vergonha e à dúvida que Dona Eugênia havia plantado. Ela subiu as escadas, o olhar de Eugênia queimando em suas costas, mas as palavras de Eduardo ecoando em sua mente, um mistério que ela não sabia como desvendar. Os dias no casarão começaram a ter um ritmo diferente, mais pesado. Dona Eugênia Lacerda, a cunhada do barão, que antes aparecia de vez em quando, passou a ser uma visita constante. Seus passos ecoavam pelos corredores, e sua voz, que podia ser doce como mel e afiada como navalha, enchia o ambiente. Lígia Terra sentia a presença dela como uma nuvem escura, pronta para desabar. Eugênia não perdia uma oportunidade. No almoço, no chá da tarde, até mesmo em rápidas passagens pela biblioteca, ela tecia seus planos. Começou a falar com insistência sobre Dona Isabel, a viúva rica de Santana do Livramento, que era tão prendada, tão bem apessoada e com terras que faziam inveja a qualquer um. Os comentários eram sempre direcionados ao barão, mas o olhar de Eugênia, carregado de malícia, sempre se desviava para Lígia, como se a moça fosse uma pedra no sapato de seus planos. Sabe, Eduardo, a guerra tem deixado tudo tão incerto, dizia Eugênia, com um suspiro dramático, enquanto Lígia, sentada à mesa, tentava passar despercebida. A fortuna de Dona Isabel, com suas charqueadas em pleno vapor, seria uma segurança e tanto para a estância. Os tempos são duros, meu caro. Um homem como você precisa de uma esposa que possa trazer alianças, que entenda dos negócios da família. Lígia sentia o rosto queimar a cada palavra. Segurança, alianças, fortuna. Ela não tinha nada disso. Era apenas uma moça simples, sem dote, que organizava livros. A cada comentário de Eugênia, Lígia sentia-se diminuída, mais e mais humilhada, como se sua própria presença ali fosse uma afronta. Ela tentava se fechar em si mesma, em seus pensamentos, mas o medo de parecer tola, de estar no lugar errado, era um fardo pesado. O barão Eduardo, por sua vez, mostrava-se cada vez mais impaciente com as manobras da cunhada. Seus lábios se apertavam, e a testa franzia-se em uma ruga de descontentamento. Ele escutava Eugênia com uma paciência que Lígia sabia ser forçada. A pressão era grande. Os tempos da Guerra dos Farrapos traziam instabilidade, e a ideia de uma aliança rica poderia, de fato, trazer mais segurança para suas terras e seu nome. Mas o barão não conseguia ignorar o desconforto que aquelas conversas causavam em Lígia. Em uma tarde, Eugênia havia arranjado um encontro casual de Eduardo com uma parente distante de Dona Isabel que viera ao casarão. Lígia estava na sala, a pedido da cunhada, para servir o chá. Ela se sentiu como uma criada, observando de longe o barão conversando com a senhora, enquanto Eugênia sorria, satisfeita, como quem já via o casamento arranjado. Lígia sentiu um nó na garganta, uma tristeza que não conseguia explicar. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela engoliu a seco antes que alguém pudesse notar. De repente, o barão virou a cabeça e seus olhos encontraram os de Lígia. Por um instante, um relance rápido, Lígia viu a irritação no olhar dele, mas também uma pontada de algo mais, um vislumbre de proteção. Ele pigarreou, interrompendo a conversa sobre as vantagens de Dona Isabel. Eugênia, por favor, a senhorita Lígia precisa continuar seu trabalho na biblioteca. Ela tem sido de grande ajuda.
A voz do barão era firme, um comando que não admitia réplicas. Eugênia apertou os lábios, mas não ousou contradizê-lo. O barão, embora não demonstrasse abertamente seus sentimentos, não permitia que Lígia fosse tratada como uma criada qualquer em sua casa. Ele não era um homem de falar muito, mas seus gestos, mesmo que pequenos, eram claros. Lígia sentiu um misto de alívio e confusão. Ele a defendia, sim, mas era uma defesa formal, de um senhor para uma agregada. Teria ele percebido o quão desconfortável ela se sentia? Ou seria apenas a polidez de um homem educado, que não gostava de ver ninguém maltratado em seu lar? Ela subiu as escadas para a biblioteca, o coração apertado, a mente cheia de dúvidas. A cada dia, a presença de Dona Eugênia era um espinho, e a distância calculada do barão, um mistério que Lígia não sabia como desvendar. Ele estava ali, tão perto, e ao mesmo tempo tão longe, ebreso em suas responsabilidades e nos medos que o tempo e a sociedade haviam imposto. E Lígia, a moça sem dote, sentia-se cada vez mais um estorvo, uma sombra que ameaçava os grandes planos da cunhada invejosa. A ausência do barão Eduardo de Lacerda pairava sobre o casarão como uma névoa densa. Ele havia partido em uma viagem urgente para as bandas da charqueada principal, onde os problemas causados pela Guerra dos Farrapos se acumulavam. Gado extraviado, rotas de transporte perigosas e a necessidade de negociar suprimentos para seus peões e agregados. Lígia Terra, por sua vez, sentiu um alívio estranho com a partida dele. Era como se a pressão de seus olhares intensos, da sua presença imponente, tivesse sido suspensa por um tempo. Mas, ao mesmo tempo, uma quietude melancólica se instalara, fazendo com que o casarão parecesse ainda mais vazio. Lígia seguia sua rotina na biblioteca, os dias se arrastando entre o pó e as páginas amareladas. Em uma tarde, enquanto tentava alcançar um livro esquecido numa prateleira mais alta, perto de uma lareira que raramente era acesa, seus dedos tocaram em algo frouxo na parede de madeira. Não era uma rachadura, mas uma pequena tábua, quase imperceptível, que cedia um pouco sob o toque. A curiosidade, uma faísca que a menina de 18 anos ainda guardava, acendeu no peito de Lígia. Com delicadeza, ela empurrou a tábua e um pequeno compartimento secreto, escondido atrás da estante, se revelou. Dentro, havia um punhado de papéis amarrados com um laço de fita desbotada e um objeto embrulhado em um pano macio. O coração de Lígia deu um salto. Ela sentiu uma pontada de culpa por estar invadindo um espaço tão íntimo, mas a urgência de saber o que era aquilo foi mais forte. Com as mãos trêmulas, ela desfez o laço. Eram cartas, muitas cartas, com a caligrafia firme e inconfundível do barão Eduardo. E todas endereçadas a ela. Para a senhorita Lígia Terra, diziam os envelopes, com uma formalidade que contrastava com a intimidade daquele esconderijo. Lígia sentiu um frio na barriga. As cartas, nunca enviadas, eram um segredo guardado a 7 chaves. Ela não ousou abri-las, não podia. A ética e o respeito a impediam de violar a privacidade de um homem que, apesar de toda a distância, havia sido gentil com ela. Mas o simples fato de existirem, de estarem ali, escondidas, com seu nome escrito em cada uma delas, causou um turbilhão em seu peito. Que segredos poderiam estar guardados naquelas palavras não ditas? O barão, o homem sério e calado, guardava cartas para ela? A mente de Lígia girava, tentando encontrar uma explicação. Então, seus olhos pousaram no embrulho de pano. Ao desdobrá-lo, revelou-se um pequeno retrato. Era ela, Lígia Terra, aos 18 anos. O desenho, feito a carvão com uma delicadeza impressionante, capturava a vivacidade de sua juventude, o brilho nos olhos e a doçura de seu sorriso. Um artista que havia passado pela estância anos atrás e que o barão havia contratado para pintar paisagens, devia ter feito aquilo.
Mas por que o barão guardaria um retrato dela, uma menina sem importância, em um lugar tão secreto? Lígia sentiu o rubor subir por suas faces. O retrato, as cartas, tudo aquilo era demais para sua cabeça. O barão Eduardo, o homem que ela amara em segredo, guardava vestígios dela, mas ela não conseguia entender. Com o coração batendo forte, ela colocou tudo de volta no lugar, fechando o compartimento com o mesmo cuidado com que o encontrara. O segredo do barão permanecia guardado, mas, para o público que assistia a essa história, a verdade era clara. O barão Eduardo de Lacerda havia amado Lígia secretamente por anos, seus medos da sociedade e sua posição o impedindo de falar. Dias depois, o barão retornou da charqueada. Sua figura alta e séria parecia ainda mais cansada, os olhos carregados de preocupações. Ele desceu do cavalo com a mesma gravidade de sempre, mas havia uma melancolia discreta em seu semblante, um peso que não era apenas da guerra, mas de um coração que guardava segredos. Lígia o viu chegar da janela da biblioteca. Ela não sabia o que as cartas diziam, mas o retrato, o simples fato de ele ter guardado a imagem dela menina, plantou uma semente de algo novo em seu coração. Quando Eduardo entrou no casarão, Lígia desceu para a sala, como de costume. Seus olhos se encontraram. O barão parecia surpreso com a presença dela, com o jeito como ela o olhava. Lígia, sem saber de nada do conteúdo, mas com a mente cheia de perguntas, sentiu um novo olhar para ele. Um pouco mais doce, menos assustado do que antes, lembrando-se da vez em que ele a defendeu de Eugênia. Era um olhar de incerteza, de curiosidade, de uma esperança frágil que começava a brotar no jardim de seu peito. O barão, por sua vez, sentiu o peso daquele olhar, um peso que ele não sabia que ela poderia carregar. O barão Eduardo de Lacerda fechou a porta de seu escritório com um suspiro pesado, e o silêncio da noite engoliu os ruídos do casarão. A lamparina, já acesa, lançava uma luz amarelada sobre os papéis espalhados em sua mesa, relatórios da charqueada, cartas sobre a guerra que não davam trégua. Mas seu pensamento não estava nas finanças ou nas batalhas, estava na biblioteca, na moça que ali trabalhava, na Lígia. Ele caminhou até a lareira antiga, onde se lembrava de ter escondido os pequenos tesouros de um amor que nunca teve coragem de confessar. Com a precisão de quem conhece cada detalhe de seu lar, ele tocou a tábua solta e o compartimento secreto se abriu. Ali estavam as cartas amarradas, cada uma um pedaço de sua alma, e o retrato dela, de quando era apenas uma menina. Eduardo pegou o desenho com as mãos firmes, mas o coração batia um ritmo diferente. Era a Lígia, de 18 anos, com o rosto cheio de vida, os olhos brilhando com a curiosidade que ele tanto admirava. Ele se lembrava do dia em que o artista a desenhou, escondido, a seu pedido. Naquela época, ele já sentia algo, uma atração que o assustava. Ele era um homem feito, ela, quase uma criança. Seus olhos se perderam no tempo, revendo as cenas que se recusavam a sumir de sua memória. Os anos haviam passado, ele ficara viúvo, e Lígia se tornara uma mulher. Mas o medo, o medo continuava ali, forte como as muralhas da estância. Ele se via velho demais para ela, para a juventude que ela trazia consigo. O que diriam? Um barão, homem de posses e nome, se interessando por uma moça sem dote, sem fortuna, seria visto como um aproveitador, alguém que queria apenas uma esposa de aparência para cuidar de seu lar, sem se importar com os sentimentos dela. A vergonha e o orgulho eram inimigos silenciosos que o impediam de agir. Ele pegou uma das cartas, as bordas amareladas pelo tempo, nunca enviadas, nunca lidas por ela. Ali, em sua própria letra, estavam as confissões de um amor que ele julgava impossível, os medos que o consumiam. Minha cara Lígia, lia ele em seus pensamentos,
Se soubesse o quanto seu sorriso me ilumina, o quanto seu olhar me desarma. Mas o tempo é cruel, e a sociedade mais ainda. Ele guardava aquilo como um castigo, uma lembrança constante de sua covardia. A solidão do barão era um fardo pesado. Vivia em um casarão grande, cercado por peões e empregados, mas sentia-se só. Sua vida era dedicada aos outros, à terra, ao nome da família Lacerda. Mas para si, para seu coração, ele havia negado a felicidade. Uma batida suave na porta o tirou de seus devaneios. Era um dos empregados, lembrando-o do jantar que Dona Eugênia havia marcado para dali a 2 dias. O barão sentiu um calafrio na espinha. Eugênia, sua cunhada teimosa, não desistia. Ela já havia convidado a tal viúva rica de Santana do Livramento, Dona Isabel, e queria que Lígia estivesse fora de vista naquele dia. Sim, entendi. A voz do barão saiu mais ríspida do que o pretendido. Agradeço. Ele guardou as cartas e o retrato de volta no esconderijo, fechando a tábua com um clique quase inaudível. A sombra de Eugênia e seus planos pairava sobre ele, apertando ainda mais o nó em seu peito. Ele não queria Lígia perto daquela farsa, daquela mulher que ela não era. Ele sabia que Eugênia faria de tudo para humilhá-la, para afastá-la. Mas como protegê-la sem revelar seus próprios sentimentos? Como afastar a cunhada sem levantar suspeitas? O barão estava preso entre o dever e o desejo, entre o que a sociedade esperava dele e o que seu coração em segredo clamava. Ele se sentou à mesa, os papéis da guerra em sua frente, mas a imagem de Lígia, a menina do retrato e a mulher que ela havia se tornado não saía de sua mente. A solidão pesava e o medo de perder o que ele nunca teve era uma dor silenciosa, que só a noite e o silêncio de seu escritório podiam testemunhar. O sol já ia alto quando o burburinho no pátio do casarão quebrou a paz da manhã. Lígia Terra estava na biblioteca, como de costume, limpando os últimos volumes de uma prateleira alta. Seus pensamentos ainda estavam na noite anterior, no barão Eduardo relendo suas cartas secretas, na solidão que parecia envolver aquele homem. Mas o barulho lá fora era diferente, um som de vozes apressadas, de cascos de cavalo parando de repente e um lamento que cortou o ar. O coração de Lígia disparou. Algo grave havia acontecido. Ela correu para a janela, espiando por entre as cortinas. Lá embaixo, no pátio, a cena era de desespero. Uma pequena caravana de peões, que o barão esperava com suprimentos para a estância, chegara. Mas não era como o esperado. Os animais estavam arfando. Alguns peões vinham feridos, um deles com o braço sangrando e o rosto pálido. A guerra dos farrapos, que parecia uma sombra distante, agora se mostrava em carne e osso, ferindo os homens que serviam à estância. O barão Eduardo, que estava em seu escritório, saiu apressado. Seu rosto, já sério, ficou ainda mais grave ao ver a situação. Ele começou a dar ordens firmes, sua voz de comando cortando o ar, organizando os peões sãos para ajudar os feridos. Lígia, porém, não esperou ordens. O instinto de ajudar, de cuidar, falou mais alto. Ela desceu as escadas correndo, o coração batendo forte, e sem pensar 2 vezes se dirigiu ao grupo. "Tragam água, panos limpos", Lígia disse, sua voz surpreendentemente firme, apesar do nervosismo. "Onde está a caixa de primeiros socorros? Precisamos de ervas para estancar o sangue." As servas, assustadas, começaram a se mover. Lígia se ajoelhou ao lado do peão mais grave, seu braço em carne viva. Ela não tinha medo, apenas a urgência de aliviar a dor. Com as mãos rápidas e decididas, ela rasgou um pedaço de seu próprio avental limpo e começou a pressionar a ferida, tentando estancar o sangue. Seu rosto estava concentrado, os olhos fixos na tarefa, e por um momento a moça tímida da biblioteca desapareceu, dando lugar a uma mulher prática e corajosa. O barão Eduardo,
que estava organizando a descarga dos suprimentos e dando instruções sobre a defesa da estância, parou. Seus olhos escuros, acostumados a ver a força e a obediência, agora viam algo diferente em Lígia. Ela não esperou que ninguém pedisse, ela simplesmente agiu. Sua humanidade, sua compaixão e sua força vinham à tona de uma forma que ele nunca havia testemunhado tão de perto. Ele a via ali, ajoelhada no chão sujo, com o rosto sujo de pó e a mão firme na ferida do peão, e a imagem da menina que ele ensinava a ler se desfez por completo. Lígia sentia o olhar do barão sobre ela, um peso quente em suas costas. Ela sabia que ele a observava. A proximidade dele, mesmo que a alguns passos de distância, era quase uma corrente elétrica. Ela sentia o poder que ele exercia, a autoridade que emanava dele, e uma mistura de medo e um fascínio estranho a invadia. Mas ela não podia parar. O homem precisava de ajuda. Precisamos de alguém para ferver água e trazer mais panos, Lígia pediu novamente, erguendo a voz, sem desviar o olhar do peão ferido. E o mestre João? Ele entende de ervas. Onde está? O barão, sem dizer uma palavra, fez um sinal para um dos peões mais jovens, que correu para buscar o mestre João. Seus olhos não desgrudavam de Lígia. Ele via a forma como ela falava com as servas, com os outros peões, não com ordens, mas com uma autoridade natural que vinha da urgência e da sua própria bondade. A Lígia que ele conhecia era reservada, quase invisível. Aquela Lígia, no meio do caos, era uma força. Quando o mestre João chegou e começou a aplicar as ervas, Lígia se levantou, limpando as mãos no avental. Seus olhos se encontraram com os do barão. Ele estava mais perto agora, a poucos passos dela. O olhar dele era intenso, durando um segundo a mais do que o esperado. Um olhar que não era de barão para agregada, mas de um homem para uma mulher que o havia surpreendido. Havia admiração ali, velada, mas profunda. Lígia sentiu o rosto esquentar e a respiração ficou presa em sua garganta. A senhorita agiu com presteza. A voz do barão era baixa, quase um sussurro, e não continha a formalidade de sempre. Foi de grande valia. Lígia apenas assentiu, incapaz de falar. A tensão entre eles era palpável, como o ar carregado antes de uma nova tempestade. Ela sentia o controle que ele exercia, não com palavras, mas com a simples presença. E a Lígia, de 24 anos, que julgava ter esquecido os sonhos tolos de menina, sentiu um arrepio na espinha, uma eletricidade que a lembrou de que alguns sentimentos, por mais que se tente guardá-los, se recusam a morrer. O barão se virou para dar novas ordens, mas a imagem de Lígia, forte e compassiva, ficou gravada em sua mente, mudando a forma como ele a via. Ela não era apenas a moça da biblioteca, ela era muito mais. A calma que se seguiu àquela manhã tumultuada era quase um bálsamo para o casarão. O sol, depois de tantas nuvens, se espreguiçava no céu, pintando o fim de tarde com tons de pêssego e dourado. Os peões feridos estavam sendo cuidados, o corre-corre diminuíra, e um silêncio, antes pesado de angústia, agora era de alívio. Lígia terra, exausta, mas com o coração mais leve pela ajuda que pudera dar, sentou-se na varanda dos fundos, observando o jardim que ela tanto queria ver florir novamente. A presença do barão Eduardo, em meio ao caos da manhã, ainda ressoava em seus pensamentos. A forma como ele a observara, com aquele olhar intenso de surpresa e talvez admiração, havia mexido com algo profundo dentro dela. Ela estava ali, pensando em como o barão se transformara diante da emergência, quando ouviu passos firmes se aproximando. Eduardo. Ele trazia consigo uma cuia de mate e a chaleira fumegante. Sentou-se em uma cadeira de palha um pouco afastada, mas ainda assim muito perto.
A presença dele era um peso agradável, uma chama que acendia em seu peito uma mistura de medo e um fascínio que ela não conseguia controlar. A senhorita está mais calma? A voz do barão era grave, um pouco mais baixa do que o habitual, e havia nela uma suavidade inesperada. Ele a ofereceu a cuia de mate, um gesto de partilha que quebrava o protocolo. Lígia sentiu um rubor subir por suas faces. Seus dedos, hesitantes, tocaram a cuia, e por um segundo os dedos dele se roçaram. Uma eletricidade leve, mas inegável, correu por sua pele. Ela prendeu a respiração, tentando manter a compostura. Sim, barão, agradeço. Fico feliz que todos estejam bem, na medida do possível. Lígia disse, a voz um pouco embargada. O barão a observou, e seus olhos escuros, que antes pareciam distantes, agora a fitavam com uma intensidade que a desarmava. Sua ajuda foi essencial, senhorita Lígia. Os peões estão gratos. Eu mesmo me surpreendi com sua presteza. As palavras dele foram como um bálsamo para Lígia. Ela, que sempre se sentira insignificante, agora era elogiada pelo barão. Um calor gostoso se espalhou por seu peito. Fiz o que pude, barão. Não podia ficar parada. A gente aprende um pouco de tudo vivendo no campo. Ele assentiu e um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o borbulhar da água na chaleira. Era um silêncio diferente, não de distância, mas de uma estranha proximidade. A guerra, ela chega mais perto a cada dia. Eduardo disse, a voz um lamento baixo, quase para si mesmo. A gente tenta proteger à instância o povo, mas a incerteza é um fardo pesado. Lígia, sentindo-se um pouco mais à vontade, ousou expressar seus pensamentos. É verdade, barão. A gente vê a tristeza nos olhos dos agregados, o medo de perder o que tem. Mas também vejo a força deles, a esperança de que um dia a paz volte. Acredito que a terra, por mais castigada que seja, sempre encontra um jeito de florescer de novo. O barão ergueu o olhar, surpreso com a sensibilidade e a inteligência daquelas palavras. Seus olhos se prenderam nos dela por um segundo a mais do que o costume, e um brilho, quase um relance de algo que ela não sabia nomear, passou por eles. Ele viu nela não apenas a moça de família simples, mas uma mulher com a sabedoria da terra, com uma alma forte e gentil. A senhorita tem razão. A esperança é o último que morre, ele disse. E então, pela primeira vez desde que Lígia o conhecia, um sorriso genuíno brotou em seus lábios. Não era o sorriso formal, educado, que ele dava aos visitantes. Era um sorriso que alcançava seus olhos, que desarmava a seriedade de seu rosto, que parecia iluminar o fim de tarde. Lígia sentiu o coração dar um salto no peito. O sorriso dele foi como um raio de sol atravessando uma nuvem, um calor inesperado que a fez prender a respiração. Era um sorriso que a convidava, que a fazia sentir-se vista, compreendida. A frieza que o cercava, a distância que ele mantinha, tudo pareceu se quebrar naquele instante. É preciso ter fé, Lígia murmurou, sentindo as faces queimarem. O barão assentiu e a quietude voltou. Mas agora não era a quietude da formalidade ou da distância. Era a quietude de dois corações que, em meio ao pôr do sol gaúcho e ao aroma do mate, haviam encontrado um ponto de conexão, um fio invisível que os unia além das palavras. O gelo entre eles havia se quebrado, não por uma grande revelação, mas pela partilha de um momento, de um olhar, de um sorriso que Lígia sabia que guardaria para sempre em sua alma. Dona Eugênia Lacerda não era boba. Seus olhos, que pareciam ver além das aparências, logo perceberam a mudança no ar do casarão. O barão Eduardo, seu cunhado, estava diferente. Não era mais aquele homem tão fechado, tão distante que ela conhecia. Aquele sorriso que ele dera a Lígia no jardim, aquele tom mais suave na voz, eram como um aviso para Eugênia.
O ciúme, uma serpente que ela guardava no peito, começou a se agitar. Seus planos para casar Eduardo com Dona Isabel, a viúva rica, estavam em risco. Eugênia intensificou suas visitas, tornando-se uma sombra que seguia Lígia por todos os cantos. Se Lígia estava na biblioteca, lendo um livro com um ar sonhador, Eugênia aparecia com uma lista de tarefas urgentes para a cozinha ou para arrumar a rouparia. Senhorita Lígia! A voz de Eugênia era sempre polida, mas com uma pontada de ferro. O barão precisa de mais água fresca em seu escritório, e as toalhas do lavabo precisam ser trocadas. Ele gosta de tudo impecável, sabe? Lígia sentia o rosto queimar. Ela sabia que aquelas tarefas eram apenas desculpas para afastá-la do barão, para humilhá-la. Seu coração apertava e a vergonha de sua posição, de ser apenas uma agregada, voltava com força. Ela fazia o que era pedido, mas sentia os olhos de Eugênia seguindo cada um de seus movimentos, como se ela fosse uma intrusa. Em uma tarde, Lígia estava no corredor, limpando um quadro antigo, quando viu o barão Eduardo sair de seu escritório. Ele parecia procurá-la, seus olhos varrendo o corredor com uma intensidade que a fez prender a respiração. Mas antes que ele pudesse se aproximar, a voz de Eugênia cortou o ar. Eduardo, meu caro, precisamos conversar sobre o arranjo do fandango. Dona Isabel insistiu em vir mais cedo para acertar os detalhes do seu patrocínio. É de suma importância para a estância, sabe? Eugênia pegou o braço do barão com uma intimidade que Lígia sentiu como um soco no estômago e o arrastou para a sala de visitas. Eduardo lançou um olhar rápido para Lígia, um olhar que parecia pedir desculpas, mas que também carregava uma irritação crescente. Lígia sentiu o coração apertar. Era como se Eugênia estivesse construindo um muro entre ela e o barão, tijolo por tijolo. As tentativas de Eugênia de separá-los só serviam para forçá-los a uma estranha aliança silenciosa. O barão, que antes era mais contido, começou a mostrar sua impaciência com a cunhada. Em uma das vezes, quando Eugênia tentou enviar Lígia para a cidade com uma lista de compras desnecessárias, Eduardo interveio. Eugênia. A voz do barão era mais firme do que o habitual, e não havia nela a costumeira paciência. A senhorita Lígia tem um trabalho importante aqui no casarão. Os livros precisam de sua atenção. Peça a um dos peões para ir à cidade. O olhar de Eduardo para Eugênia era de um comando que não admitia contestação. Eugênia apertou os lábios, a derrota clara em seus olhos, mas não ousou discutir com o barão. Lígia sentiu um arrepio. Ele a estava defendendo, de novo. Não de uma forma grandiosa, mas com uma autoridade que a fazia sentir-se protegida. Ela olhou para o barão e seus olhos se encontraram. Havia uma tensão, uma eletricidade que corria entre eles. Lígia sentiu o controle que ele exercia não apenas sobre Eugênia, mas sobre a situação, sobre o próprio ambiente. E em seus olhos, Lígia viu não apenas a irritação com a cunhada, mas um vislumbre de algo mais terno, algo que a fazia sentir-se segura. Ainda que Eugênia continuasse suas manobras, inventando desculpas para Lígia ficar ocupada, ou chamando o barão para discussões intermináveis sobre a viúva rica, a distância entre Lígia e Eduardo parecia diminuir. Cada vez que Eugênia tentava separá-los, o barão, com um gesto, um olhar ou uma palavra firme, os unia novamente. Era uma dança delicada, um jogo de forças onde Lígia se sentia no meio, mas percebia que o barão, com sua presença imponente, a puxava para perto. Ela sentia a mistura de medo e um fascínio crescente. O barão Eduardo, com sua voz de comando e seus olhos penetrantes, parecia capaz de ver através de suas defesas. E Lígia, a moça sem dote que um dia suspirava em segredo, agora se via no centro de uma batalha silenciosa, onde a proteção do barão era um calor inesperado. Uma promessa que ela não sabia se ousava acreditar.
A aliança tácita, sem palavras, mas cheia de significado, estava se formando. E Lígia sabia que seu coração, por mais que tentasse, não conseguiria mais se esconder. O casarão se encheu de gente. Não era um fandango daqueles grandiosos, mas um churrasco de confraternização com os vizinhos e alguns agregados mais próximos. Um jeito do barão Eduardo manter as aparências e a boa vizinhança em tempos de guerra. O cheiro de carne assada na brasa se espalhava pelo ar, misturando-se ao burburinho de vozes e risadas. Lígia Terra, no entanto, sentia-se um tanto deslocada, observando a tudo de um canto mais afastado, perto do jardim, onde o perfume das flores era um alívio. Ela estava ali como quem não queria ser vista, mas os olhos dela, espertos, não perdiam um movimento do barão. Eduardo, como sempre, mantinha a postura séria, ajeitando-se entre os convidados, trocando palavras com os homens sobre as terras e as notícias vagas da guerra. Mas Lígia notava algo diferente nele. Havia um brilho em seus olhos que ela não vira antes, uma leveza que parecia surgir sempre que o olhar dele cruzava o dela. E esses olhares se cruzavam com uma frequência que a fazia prender a respiração. Era um jogo silencioso, uma dança de olhos que só eles pareciam entender. Dona Eugênia, claro, estava em seu elemento. Com um sorriso fixo no rosto, ela circulava entre os convidados, tecendo comentários sobre a vinda de Dona Isabel para o próximo fandango e lançando olhares cortantes na direção de Lígia. A cunhada do barão tentava, a todo custo, mantê-los afastados. Em certo momento, ela chamou Lígia para ajudar a servir as bebidas, puxando-a para o meio da cozinha, longe do barão. A senhorita Lígia é tão prestativa, não acham? Eugênia disse, com um tom que a fazia parecer mais criada do que agregada. Lígia sentiu o rubor subir por suas faces, mas engoliu a vergonha. Mas o barão Eduardo, que estava no pátio conversando com um vizinho, pareceu sentir a ausência dela. Seus olhos varreram o ambiente, e quando a encontrou na cozinha, servindo as bebidas, um leve franzir de testa apareceu em seu rosto. Ele se desculpou com o vizinho e, com passos firmes, caminhou para dentro como se fosse buscar algo. Lígia estava entregando um copo de água a uma senhora quando sentiu a presença dele tão perto que seu coração deu um salto. Ela não precisou olhar para saber que era ele. O perfume de alfazema e tabaco, tão peculiar dele, preencheu o ar à sua volta. A senhorita Lígia está trabalhando demais, Eugênia. A voz do barão era baixa, mas com um tom de comando que fez a cunhada apertar os lábios. Deixa descansar um pouco. Ela foi de grande ajuda hoje. Eugênia tentou argumentar, mas o olhar de Eduardo era tão firme que ela recuou. Lígia sentiu um arrepio. Ele a estava protegendo de novo, e não havia formalidade em sua voz, apenas uma preocupação que a fez tremer por dentro. Ele pegou um copo de vinho da bandeja que Lígia segurava, e por um segundo seus dedos se tocaram. Foi um toque rápido, quase acidental, mas a eletricidade que correu por sua pele foi inegável, como um choque suave. Lígia prendeu a respiração, sentindo o calor do corpo dele tão perto, a proximidade desconfortável e, ao mesmo tempo, tão desejada. O barão a levou para a varanda, um canto mais sossegado, de onde se via o pôr do sol pintando os parreirais. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o som distante das conversas e risadas chegando até eles como um murmúrio. Lígia sentia os olhos dele sobre ela, um peso terno que a fazia sentir-se completamente exposta. Lígia. A voz do barão era mais suave do que ela já ouvira, quase um sussurro. Ele se virou para ela, seus olhos escuros fixos nos dela, com uma intensidade que a desarmava por completo. Há tanto tempo. O coração de Lígia disparou no peito. Ela sentiu que ele ia dizer algo, algo íntimo, algo que ela esperou por anos. Sua respiração ficou suspensa, o ar parecia rarefeito. Os olhos dele eram um abismo onde ela queria se jogar.
Ela sentiu a dinâmica de poder, o controle silencioso que ele exercia com aquele olhar penetrante, e uma mistura de medo e um fascínio avassalador a invadia. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, antes que as palavras que poderiam mudar tudo pudessem ser ditas, a voz estridente de Dona Eugênia cortou o ar, vindo do meio do salão. Eduardo, meu caro, venha! Dona Odete precisa de sua atenção. O barão fechou os olhos por um segundo, um vislumbre de frustração em seu rosto. O momento se quebrou. A magia se desfez. Ele respirou fundo, e a máscara de seriedade voltou a cobrir seu rosto. Com licença, Lígia. Ele disse, a voz novamente formal, mas havia uma pontada de desculpas em seu tom. Ele se afastou, deixando Lígia ali, sozinha na varanda, com o coração ainda batendo descompassado. A eletricidade, a frustração da interrupção, era quase um fardo físico. Ela sentiu um vazio no peito, uma tristeza profunda por aquela quase confissão que se perdeu no ar. O que ele ia dizer? A pergunta ecoava em sua mente, deixando-a em um turbilhão de sentimentos. A tensão romântica era alta, tão alta que Lígia sentia que a qualquer momento poderia explodir. Mas o destino, ou Dona Eugênia, parecia conspirar para mantê-los separados, um passo de cada vez. O casarão estava irreconhecível. As lamparinas, acesas em cada canto, jogavam um brilho dourado sobre os móveis lustrosos, sobre a prataria reluzente e os cristais que cintilavam na longa mesa de jantar. Não era um fandango, mas um jantar de gala, um evento orquestrado por Dona Eugênia para mostrar a todos que o barão Eduardo de Lacerda não estava sozinho e que seu futuro já tinha um nome e um dote. A formalidade era um véu pesado, e Lígia Terra, vestida com seu vestido mais simples e escuro, sentia-se como uma intrusa no meio de tanta pompa. Ela estava ali para ajudar as cozinheiras, para servir, para ser uma sombra discreta, como Eugênia havia exigido. Mas seus olhos não podiam deixar de observar. Via os convidados de famílias importantes de São Gabriel e arredores, as senhoras com seus vestidos de seda e suas joias discretas, os homens com seus casacas e ares de importância. As vozes eram baixas, os risos controlados, e Lígia sabia que por trás dos sorrisos polidos, as fofocas corriam como riachos. Dona Eugênia, radiante em um vestido de veludo escuro, circulava pela sala como uma rainha, sorrindo para todos, mas com um brilho de triunfo nos olhos quando seus olhares pousavam na mesa. Ali, sentada ao lado do barão Eduardo, estava Dona Isabel, a viúva rica de Santana do Livramento. Era uma mulher bonita, de modos elegantes, com um sorriso fácil e ares de quem sabia o que queria. Eugênia estava confiante em seu plano. A vitória parecia certa. Lígia sentia um frio no estômago a cada vez que via o barão conversando com Dona Isabel. Ele, sério como sempre, mas educado, prestativo, um verdadeiro anfitrião. Lígia tentava se convencer de que era apenas um jantar formal, um acordo de negócios, mas seu coração, teimoso, apertava a cada riso de Dona Isabel, a cada gesto de cortesia do barão. Ela se sentia pequena, invisível, uma moça sem importância, um mero objeto no casarão. Enquanto servia a sopa de lentilhas, Lígia se aproximou da mesa principal. O barão Eduardo estava conversando com um general, seu rosto sério, mas seus olhos por um segundo encontraram os de Lígia. Foi um relance rápido, quase imperceptível para quem não estivesse atento, mas para Lígia foi como um choque. Um brilho de melancolia, de algo não dito, passou pelos olhos dele e ela sentiu o coração dar um salto. A tensão entre eles era palpável, um contraste gritante com a falsa alegria do ambiente. Ela continuou servindo, seus movimentos mecânicos, a mente em turbilhão. A proximidade dele era um fardo e um desejo. Ela sentia o perfume de alfazema dele, o calor que irradiava de sua figura imponente, o controle que ele exercia,
Mesmo sentado à mesa, era quase magnético, e Lígia sentia-se atraída e assustada ao mesmo tempo. Em outro momento, enquanto Lígia recolhia os pratos da entrada, o barão virou-se para falar com Dona Isabel, e sua mão, ao gesticular, roçou de leve a mão de Lígia, que segurava uma travessa. Foi um toque mínimo, um segundo, mas a eletricidade que correu por seu corpo foi inegável, fazendo-a prender a respiração. O barão recolheu a mão depressa, seus olhos encontrando os dela novamente, um pedido mudo de desculpas, ou talvez um reconhecimento de algo mais profundo. Lígia sentiu o rosto queimar, o coração batendo forte no peito. Dona Eugênia, do outro lado da mesa, observava tudo, seus olhos afiados não perdiam um movimento. Ela via a troca de olhares, o toque acidental, e um sorriso de desdém, quase de fúria, passou por seus lábios. Lígia sentiu o peso daquele olhar, a maldade silenciosa da cunhada. Ela sabia que Eugênia não a perdoaria. O jantar prosseguiu, um espetáculo de formalidade e hipocrisia. Lígia, entre a cozinha e a sala de jantar, sentia a pressão aumentar. Cada olhar do barão, cada gesto de Dona Isabel, cada sorriso de triunfo de Eugênia, apertava um nó em seu peito. Ela estava ali, marginalizada, um fantasma no próprio casarão, mas seus sentimentos, seus medos e seu fascínio pelo barão eram mais reais do que qualquer um dos convidados podia imaginar. A noite era longa, e Lígia sentia que algo estava prestes a acontecer, um pressentimento sombrio que a fazia tremer por dentro. O jantar seguia em sua falsa calmaria, um baile de aparências, onde cada sorriso escondia um julgamento e cada palavra polida guardava uma intenção. Lígia Terra, em seu canto discreto, sentia o peso daquele ambiente. O olhar de Dona Eugênia Lacerda queimando em suas costas a cada vez que ela se aproximava da mesa principal. A cunhada do barão, radiante em sua vitória antecipada, falava sem parar com Dona Isabel, a viúva rica, enquanto o barão Eduardo, sério e com o rosto fechado, tentava manter a compostura. O momento dos doces se aproximava, e o burburinho na sala aumentava. Dona Eugênia, com um sorriso largo e falso, levantou-se para pegar uma pilha de papéis que estavam em uma pequena mesa de canto, perto do barão. Eram documentos da estância, que ela, em sua vaidade, queria mostrar a um dos convidados importantes, como prova da boa administração do futuro casal. Lígia, que passava por perto com uma bandeja de frutas frescas, sentiu o ar se carregar. Com um movimento calculado, mas que para os outros pareceu um descuido, Dona Eugênia deixou que a pilha de papéis escorregasse de suas mãos. Eles caíram sobre a mesa de jantar, espalhando-se entre os pratos e os talheres. Um leve alvoroço tomou conta dos convidados. Lígia sentiu um aperto no peito. Algo estava errado. Um dos papéis, dobrado e amarelado pelo tempo, caiu bem em frente ao general Silva, um homem grande e de voz retumbante. Ele o pegou, um tanto por gafe, um tanto por curiosidade, e seus olhos fixaram-se na caligrafia. Lígia o reconheceu. Eram as letras do barão Eduardo. O general, sem pensar duas vezes, ou talvez com um toque de maldade, começou a ler em voz alta para que todos pudessem ouvir. Minha cara Lígia... A voz do general ecoou pela sala e um silêncio constrangedor caiu sobre todos. Os risos cessaram. As conversas morreram. Todos os olhos se voltaram para o general, depois para Lígia e por fim para o barão. Lígia sentiu um calafrio na espinha. As palavras que ela não ousara ler agora eram jogadas ao vento para todos ouvirem. O rosto dela queimou, suas mãos tremeram tanto que a bandeja de frutas quase caiu. Ela estava exposta, nua, diante de todos aqueles olhares curiosos e julgadores. O general continuou a ler, a voz firme, mas agora com um tom de surpresa crescente. Se soubesse o quanto seu sorriso me ilumina, o quanto seu olhar me desarma, mas o tempo é cruel, e a sociedade mais ainda.
Guardo este amor em segredo, como um tesouro que não posso ter, temendo o julgamento e a distância que nos separa. Você é a primavera que eu, velho inverno, não ouso tocar. Mas saiba, Lígia, que meu coração por anos pertenceu a você. Um murmúrio de espanto se espalhou pela sala. Alguns convidados trocaram olhares maliciosos, outros de surpresa e curiosidade. Dona Eugênia, que havia planejado a humilhação, agora tinha um sorriso de triunfo nos lábios, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação cruel. Ela havia conseguido. Lígia estava paralisada. As palavras do barão, aquelas confissões guardadas por tanto tempo, perfuraram seu coração como flechas. Vergonha, sim, uma vergonha profunda por ter seus sentimentos expostos, por ser o centro de tanto escândalo. Mas, por baixo da vergonha, uma emoção avassaladora começou a nascer. Ele a amava. Ele sempre a amou. Aquela menina de 18 anos que sonhava em segredo não estava enganada. Pela primeira vez em sua vida, Lígia se sentiu compreendida. Não como a moça sem dote, mas como a mulher que Eduardo via. Todos os olhos estavam agora fixos no barão Eduardo. Ele estava pálido, tão branco quanto a toalha da mesa. Seu corpo parecia rígido, como uma estátua. Os olhos dele, que antes eram fechados, agora estavam abertos, fixos em Lígia. Ele sentia o peso de todos os olhares, o julgamento silencioso, a satisfação de Eugênia. Ele estava encurralado. Dona Isabel, a viúva rica, olhava-o com uma mistura de choque e desdém. A sociedade, a qual ele tanto temia, agora o encarava, esperando sua reação. Ele podia negar, dizer que eram bobagens, um engano, um papel antigo sem importância. Podia ceder à pressão de Eugênia, ao seu próprio medo. Mas então os olhos do barão, cheios de uma dor profunda e um amor que se recusava a ser escondido, encontraram os de Lígia. Naquele olhar, Lígia viu a batalha interna que ele travava, a luta entre o dever e o desejo. Ela viu o medo, mas também a verdade. E nos olhos dela, Eduardo viu não o julgamento, mas a compreensão, a esperança e um amor silencioso que o esperava. O tempo parou. A sala, cheia de gente, parecia vazia. A decisão era dele: negar e perdê-la para sempre, ou assumir e enfrentar o mundo. O barão respirou fundo, e o controle que ele exercia sobre si mesmo, sobre cada músculo, começou a ceder. A escolha estava feita. O general Silva parou de ler, e o papel amarelado tremia um pouco em suas mãos. O silêncio na sala de jantar era tão denso que se podia ouvir o tilintar dos cristais na mesa, ainda tremendo do impacto da queda dos papéis. Todos os olhos, antes curiosos, agora estavam fixos no barão Eduardo, esperando. Ele, que havia permanecido pálido e rígido, sentiu um calor subir por suas veias, não de vergonha, mas de uma fúria contida pela intromissão e de uma coragem que por tantos anos lhe faltara. Seus olhos escuros, antes cheios de dor e hesitação, agora se fixaram em Lígia Terra. Ela estava ali, a bandeja de frutas esquecida nas mãos, o rosto em brasa, os olhos marejados de lágrimas que não ousavam cair. Havia neles uma mistura de espanto, de vergonha e, acima de tudo, uma pontada de esperança que o atingiu como um raio. Naquele olhar, ele viu não o julgamento, mas a compreensão, a mesma que ele guardava para ela. O barão respirou fundo e o controle que exercia sobre si mesmo, sobre cada músculo, se desfez. A escolha estava feita. Sim! A voz do barão Eduardo de Lacerda ecoou pela sala, firme, cortando o ar como uma faca afiada. Não era um sussurro, nem um lamento, era uma declaração. As palavras que o general Silva teve a ousadia de ler em voz alta são minhas. Foram escritas por mim para a senhorita Lígia Terra. Um novo murmúrio, mais alto, mais espantado, se espalhou entre os convidados. Dona Eugênia Lacerda, que até então tinha um sorriso de triunfo nos lábios, viu sua expressão desabar em choque.
Ela tentou falar, mas a voz do barão, agora mais potente, não a permitiu. E por que não foram enviadas? Eduardo continuou, seus olhos ainda fixos nos de Lígia, como se só ela existisse na sala. Porque eu, como um tolo, temi o julgamento de todos vocês. Temi a diferença de idade, a diferença de posição. Temi que dissessem que eu, um barão viúvo, estava me aproveitando de uma moça sem dote, que eu buscava apenas uma esposa de aparência. Ele deu um passo em direção a Lígia e cada movimento era carregado de intenção. Mas o que está escrito ali é a mais pura verdade. Meu coração por anos amou esta mulher, desde que ela era uma menina, e eu a via crescer neste casarão. Com sua inteligência e sua bondade, meu coração já era dela, e o medo me impediu de falar. Lígia sentiu um tremor percorrer todo o seu corpo. As lágrimas, antes contidas, escorreram por suas faces. O peso de anos de insegurança, de se sentir indigna, de achar que seus sonhos eram bobagens, desfez-se como a névoa ao sol. Ele a amava. Ele sempre a amou. E estava ali, diante de todos, declarando seus sentimentos, defendendo-a de qualquer julgamento. Ela sentiu uma força nova, uma coragem que nunca pensou que teria. Dona Eugênia, recuperando-se do choque, levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de fúria. Eduardo, não seja ridículo. Essa moça, ela não tem dote, não tem nome. Você está se desonrando diante de todos, Dona Isabel. Dona Isabel é uma mulher digna, Eugênia. O barão a interrompeu, sem sequer olhar para a cunhada. E não é a mulher que amo. Não ouse falar em desonra, Eugênia. A verdadeira desonra é esconder o que se sente, por medo do que os outros dirão. Ele finalmente parou em frente a Lígia, seus olhos ardendo com uma paixão há muito tempo contida. Com uma das mãos, ele gentilmente tirou a bandeja das mãos trêmulas dela, colocando-a na mesa. Com a outra, ergueu o queixo de Lígia, forçando-a a encará-lo por completo. A tensão de anos, de olhares roubados, de palavras não ditas, chegou ao fim. Lígia. A voz dele era um sussurro rouco, apenas para ela ouvir, mas todos na sala puderam sentir a intensidade daquele momento. Meu coração sempre foi seu, e agora, diante de todos, eu lhe pergunto, você aceita o amor deste barão tolo e amedrontado? Lígia não conseguiu falar. As palavras se perderam em sua garganta, sufocadas pela emoção. Ela apenas assentiu, as lágrimas rolando sem controle, um sorriso de pura felicidade brotando em seus lábios. Seus olhos, que antes viam o barão como um homem inatingível, agora o viam como seu, um homem que finalmente teve a coragem de ser dela. Dona Eugênia, derrotada, soltou um grito de fúria e saiu da sala, pisando duro, sua face contorcida em raiva. Seu plano havia falhado de forma espetacular. Os convidados, antes chocados, agora olhavam para o casal com uma mistura de surpresa e, para alguns, uma admiração silenciosa pela beleza daquele amor que desafiava as convenções. O amor verdadeiro, em sua simplicidade, havia vencido a malícia e a ambição. O barão Eduardo sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto, dissipando a seriedade de anos. Ele se inclinou, e seus lábios, firmes e apaixonados, encontraram os de Lígia. Foi um beijo profundo, um beijo que selou anos de esperas, de medos e de segredos. Um beijo público diante de todos, que finalmente uniu dois corações que por tanto tempo haviam se amado em silêncio. A tensão se desfez, substituída por uma emoção avassaladora, e Lígia sentiu-se flutuar nos braços do homem que ela amava desde menina, e que, ela agora sabia, sempre a amou também. O casarão, que por tanto tempo fora palco de segredos e tristezas, agora irradiava uma luz diferente. Não era a pompa de um grande fandango, mas a alegria simples e sincera de um dia de festa. Lígia Terra e o barão Eduardo de Lacerda se casaram em uma cerimônia íntima.
Ali mesmo, na pequena capela da estância, com o cheiro de flores do campo e a bênção de poucos, mas verdadeiros amigos e empregados da casa. Lígia, vestida de branco, com a beleza que vinha da alma e do amor que finalmente podia mostrar, sentiu o coração transbordar. O rosto do barão, que ela vira tão sério por anos, estava agora iluminado por um sorriso que a fazia tremer de felicidade. Era um sorriso que dizia: finalmente. Não houve luxo exagerado, apenas a riqueza dos sentimentos que os uniam. Os olhos de Eduardo, antes tão melancólicos, agora brilhavam com uma ternura profunda cada vez que ele olhava para sua prenda. As mãos dele se uniram no altar e Lígia sentiu a força daquele toque, a promessa de um futuro que ela nunca ousara sonhar. Aquele casarão, antes um lugar de espera e de medos, tornava-se o berço de um novo começo, onde o amor, que teimou em sobreviver ao tempo, finalmente florescia. Os anos se espreguiçaram como o sol da tarde sobre os parreirais. A Guerra dos Farrapos, que por tanto tempo ensanguentou as terras gaúchas, havia chegado ao fim com a paz de Poncho Verde. O Rio Grande do Sul, aos poucos, se reconstruía, e a estância dos Lacerda florescia em um novo tempo de esperança. No jardim do casarão, que Lígia, com seu carinho e dedicação, havia transformado em um tapete verde e florido, a cena era de pura felicidade. Lígia estava sentada em uma das cadeiras de palha, com uma menina de cachos escuros aninhada em seu colo, enquanto um menino pequeno, com os olhos vivos do pai, corria atrás de uma borboleta. Eles eram a prova viva de que o amor havia encontrado seu caminho. Eduardo, o barão, estava ao lado dela, a cuia de mate passando de uma mão para a outra, um gesto de partilha que se tornara o ritmo de suas vidas. Seus cabelos tinham alguns fios brancos a mais, e as marcas do tempo em seu rosto eram de sabedoria e paz. Ele olhava para Lígia, sua esposa, a mulher que um dia fora sua pupila e que agora era o centro de seu mundo. Quem diria, Lígia, disse ele, a voz grave, mas cheia de carinho, que o velho barão, que se escondia de seus próprios sentimentos, encontraria tanta alegria. Lígia sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos. Ela deitou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor e a segurança de seu braço. O destino tem seus próprios caminhos, Eduardo. E o nosso... Bem, o nosso era longo e cheio de curvas. Ela se lembrou dos anos de espera, dos suspiros escondidos pela janela, dos medos que a faziam se sentir pequena e indigna. Lembrou-se do barão, com sua seriedade, com o peso de seu nome e das responsabilidades que o impediam de falar. E pensou nas cartas, nas confissões guardadas que um dia foram reveladas para o mundo. Tive tanto medo, meu amor, Lígia murmurou, a voz embargada pela emoção. Medo de parecer ridícula, de sonhar alto demais. Eduardo apertou-a mais contra si. E eu, minha prenda, tive medo de ser um tolo, de não ser digno de sua juventude, de seu brilho. Mas o amor encontra seu caminho, não importa o quão teimosos sejamos. Ela ergueu o rosto e seus olhos se encontraram com os dele. Naquele olhar, Lígia viu a verdade que sempre soubera em seu coração, a espera, as dúvidas, as voltas que o destino havia dado, tudo valera a pena. Aquele amor que ela pensou ser apenas um sonho de menina, era agora sua realidade, firme e forte como as raízes dos parreirais que cercavam o casarão. O barão sorriu, um sorriso seguro, de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Lígia, radiante, sentiu a brisa do entardecer tocar seu rosto, e a certeza de que o amor verdadeiro, forjado pelo tempo e pela coragem de dois corações, havia vencido. A família Lacerda, agora unida pelo afeto e pela cumplicidade, representava a força e a resiliência daquele povo gaúcho, sempre em busca de um futuro de paz.
com a alma leve e o coração cheio. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.